Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos chegando aí com mais um momento de culto. Que Deus abençoe para nós esse momento de encontro. Que a gente possa, na palavra de Deus, encontrar nossa orientação também para nossos caminhos. Hoje estamos falando sobre uma oração de Jesus. A última oração de Jesus, a sua oração sacerdotal. Então, nós vamos refletir sobre o conteúdo dessa oração, que Jesus traz os últimos pedidos dele ao Pai por todos nós. Deus abençoe para nós esse momento de encontro e a gente vai marcando o encontro pelo pedido de perdão e arrependimento nosso diante de Deus aqui na frente do altar do Senhor. Vamos lá então. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos contigo mais uma vez, de podermos receber a Tua Palavra e sermos recebidos por Ti. Pedimos então que Tu nos acolha no Teu abraço amoroso de Pai, perdoando todos os nossos pecados cometidos contra Ti por pensamentos, palavras ou atitudes. Concede-nos a graça de vivermos a Tua presença e desfrutarmos desse perdão conquistado por Cristo para todos nós. Ajuda-nos também no compartilhamento desse perdão com as pessoas com quem vivemos. Desperta dentro de nós o poder do Espírito Santo para que possamos ter a nossa vida iluminada pela palavra e pela presença do Espírito, para que nossas escolhas e decisões estejam de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, estejam com todos nós, Ele que nos acolhe na sua graça e no seu perdão e anuncia o perdão de todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora no compartilhamento da Palavra de Deus com o primeiro texto indicado para este culto, que é o do Salmo número 133. Este salmo, então, é um salmo de união e paz, é o título que tem aqui. E diz assim a palavra: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, perdeu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu
Contando a história da Igreja Cristã, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, nós seguimos com os textos de Atos dos Apóstolos, hoje falando sobre a escolha de Matias, que é do capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Palavra de Deus que diz assim: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual fica no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 pessoas, seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama. Na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que o livro de Salmos diz, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Esta é a palavra de Deus de Atos para o dia de hoje.
caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Livro de Apocalipse, capítulo 22, está o texto da epístola de hoje, a partir do versículo 1 até o versículo 6, a primeira parte, que diz assim: O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisavam acontecer. Passamos agora para o versículo 12, que diz assim: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber, receba de graça da água da vida. Esta é a palavra de Deus de Apocalipse para o dia de hoje.
Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho que nós encontramos em João 17, do versículo 20 em diante, palavra de Deus que diz assim: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Este é o texto do Evangelho de hoje e agora nós seguimos com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos então agora aos textos bíblicos desse dia. Vamos aí dar uma olhada lá em João capítulo 17, que é o texto do Evangelho. Como tema da nossa reflexão, Jesus está orando por nós. Uma das coisas talvez mais impressionantes da vida de Cristo foi a sua vida de oração. Impressionou tanto os discípulos que eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Eles começaram a perceber que aquela vida de oração estava atribuindo a Jesus qualidades de performance de vida que eles gostariam de ter, resultados. E aí Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso, a oração modelo que nós temos aí. Mas não foi essa a única oração que Cristo fez, que ficou registrado na Bíblia. Temos outros e muitos relatos. Volta e meia Jesus se retirava do meio dos discípulos e ia para um monte, ou para um jardim, ou para algum retiro e fazia a sua vida de oração. Lá, muitas vezes, nós vemos Jesus aí envolvido nessa atividade tão importante. No final da sua caminhada, as partes finais, os relatos finais, a gente vê que intensifica a vida de oração de Cristo, porque os problemas também se intensificam. O caminho de Cristo começa a se estreitar cada vez mais por conta de tudo aquilo que nós conhecemos, as dificuldades e perseguições, em que necessitava de mais forças, mais determinação, mais coragem, e aí as orações foram sendo mais intensas. Chegou ao extremo de uma das orações de Cristo ser marcada pela conversão do suor dele em sangue, em gotas de sangue. Um fenômeno que é um fenômeno conhecido, chamado de hematidose. Esse fenômeno foi muito marcante também na vida de Cristo, da intensidade, da agonia, da angústia que ele tinha naquele momento e como ele levou tudo isso para Deus e entregou na mão de Deus para que Deus cuidasse dessa angústia que ele tinha. Está registrado lá em Lucas, no capítulo 22. Muito bem, esta oração, onde houve esse fenômeno lá da conversão de suor em sangue, foi a última oração de Cristo. Mas a penúltima é onde nós estamos hoje, falando sobre o texto lá de João 17, é a penúltima oração de Cristo, que ele faz e tem por endereço, o conteúdo dessa oração são os seus seguidores, ou seja, está orando por nós. E aí nós vamos entrar nesta oração de Cristo agora, nessa penúltima oração dele.
que nós vemos lá no Evangelho de hoje. Então ele começa essa oração numa invocação da glória de Deus. Ele começa lá dizendo: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu Filho. Ou prepara, recebe e me dá o destino que eu preciso ter, que nós sabemos qual é, o destino de Cristo, que é a sua gloriosa ressurreição. Antes tinha o caminho do sofrimento para ser passado também. Mas a gente vai olhar essa oração completa. Na leitura de hoje do Evangelho nós pegamos apenas uma parte, um recorte dessa oração. A gente vai olhar essa oração como um todo, que é chamada de oração sacerdotal de Cristo, e a gente vai ver que ele intercede por todos nós, e aí vamos ver quais são as intercessões, quais são os pedidos de Jesus, como que Jesus está olhando para nós e o que ele está vendo que nós precisamos, porque ele vai pedir aquilo que nós precisamos. E esse pedido foi feito por aquelas pessoas daquela época, e é uma oração que ecoa até hoje e que chega até nós, que somos aí os filhos e os seguidores. Somos incluídos nessa oração. E Jesus ele pede por 4 bênçãos nessa oração para o seu povo. Ele vai pedir: guarda-os, primeira bênção; santifica-os, segunda; unifica-os, terceira; e glorifica-os, quarta bênção. Vamos agora entender cada uma dessas bênçãos no processo da oração de Jesus Cristo, da organização que ele fez da sua oração. Então, no capítulo 17, versículo 11, ele vai pedir: guarda-os. É o primeiro pedido. Pai, eu quero que você guarde os meus seguidores, quero que você guarde os meus discípulos, os que vão seguir no meu caminho, os que vão acolher a minha mensagem, os que vão ser chamados de cristãos depois, quero que você guarde eles. Guarda-os para que eles sejam um, como nós somos um. Então aqui, Jesus Cristo está pedindo por união. Esse cuidado que Jesus teve para conosco, Ele quer que Deus tenha também conosco e que nos mantenha unidos e conectados, para que eles fiquem cheios da minha alegria. Ou seja, junta eles, guarda eles, mantém eles pertinho de mim, para que as alegrias que eu vou conquistar com minha morte e ressurreição sejam deles também. Não os tires do mundo, não quero que você tire eles do mundo, mas que eles fiquem dentro do mundo, mas fiquem guardados, fiquem protegidos, fiquem olhados, velados pela tua graça e pelo teu olhar. Então vejam bem, isso nos dá a entender, nos permite compreender que Jesus está preocupado com o cuidado que nós merecemos, ou o cuidado que Ele quer que Deus tenha conosco. Ele recomenda a Deus que cuide de nós. Somos alvos do cuidado de Deus, permanecendo assim unidos com Cristo, permanecendo unidos com Deus. Essa é a recomendação que Jesus Cristo pede e faz e entrega na mão de Deus, para que a gente não perca aquilo que Ele tem para nos atribuir. Então, a gente está entendendo aí que Jesus não quer nos deixar sozinhos. Ele está se preparando para sair do mundo, mas Ele não quer que nós fiquemos sozinhos. Isso fica muito claro na leitura quando o autor de Hebreus, ele olha essa história e ele põe lá no texto dele, diz assim, Deus diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Essa é a promessa de Deus. Ou então aquela última palavra de Cristo antes de subir ao céu, lá em Mateus 28, quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é o que Jesus Cristo está pedindo. Então, meu Pai, eu quero que você guarde os meus seguidores, para que a gente esteja sempre junto, para que o inimigo não tenha poder sobre eles. Guarda especialmente eles do poder do maligno. Então é como Jesus Cristo está pedindo assim que Deus mantenha, que Deus estabeleça uma guarda, uma proteção, para que a gente não fique exposto, como Adão e Eva ficaram expostos lá no jardim, e o inimigo chegou, entrou e tomou conta. Não tinha ninguém lá para proteger ou para guardar aqueles dois lá no jardim, e o diabo entrou e fez sucesso. Então Jesus quer agora que nós, os seguidores dele, sejamos guardados. E por ele mesmo pediu, nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedem isso para Deus, para que Deus fique guardando vocês, para que vocês não caiam nas tentações e nas armadilhas do diabo.
Por isso, guarda-os, ó Pai. Esse é o pedido mais importante de Jesus, é a primeira coisa que Ele pede, para que a gente fique seguro, para que nenhum de nós nos percamos, para que a gente não saia do caminho da fé. Segunda coisa que Jesus pede, no versículo 17, é santifica-os na verdade. Depois de guardar eles, proteger eles, para que eles não corram perigo, agora santifica eles na verdade. Santificação é o processo que a gente vive, depois que a gente passa pela justificação, lá no nosso batismo aconteceu a nossa justificação, ou na nossa conversão, ao ouvir a palavra de Deus, a gente passou por um processo de justificação e depois entrou no processo de santificação. Esse processo de santificação é o que Cristo pede para Deus, santifica, faz com que eles se tornem santos como Tu és santo. E esse processo de santificação, a gente entende pela palavra de Deus, que ele se desenvolve, ele evolui, ele se processa na nossa vida de 3 formas: pela fé, pela esperança e pelo amor. São as 3 marcas da vida de santificação. Então, é isso que Cristo está pedindo, que nós sejamos firmados na fé, que nós sejamos firmados no amor e que nós sejamos firmados na esperança. Santifica-os, consagra-os. Consagra a uma vida com Deus, que sejam consagrados. Esse é um pedido importante. A verdade, santifica-os na verdade. A verdade que nós sabemos, a única verdade clara e pura e garantida que nós temos dentro do mundo, é a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos santifica pela palavra. Ele vem a nós pela palavra. Então, quando Cristo está pedindo, santifica-os na tua verdade, Ele está nos colocando na mão do Espírito Santo, de Deus, Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça esse trabalho dentro de nós, para que não falte para nós a palavra da verdade. Então nós estamos aqui dentro deste mundo hoje para viver esta santificação na palavra de Deus, focados e firmados na palavra de Deus. E esse é um processo de amadurecimento da nossa fé. Nós entramos na fé e maturamos. Entramos no amor e maturamos, entramos na esperança e maturamos, porque Jesus pediu isso para Deus fazer isso. Então, a ideia é que a gente possa se movimentar dentro deste mundo em torno desta palavra. Esse é o desejo de Cristo, porque a palavra ela é uma verdade libertadora, e isso Cristo também falou, e a verdade os libertará. Então, nessa verdade é que nós precisamos ficar firmados. A nossa santificação, ela se desenvolve, e esse processo de maturação, ele vai nos levar ao portal da salvação. No final da nossa vida, nós estaremos lá diante do portal da salvação, e no último dia da nossa existência aqui na terra, se abrirão as portas do céu para nós, fecharão os portais da terra e abrirão os portais celestiais, onde entraremos na glória do Pai. E Jesus está querendo garantir para nós esse caminho, que esse caminho seja um caminho de sucesso, que ele seja um caminho com garantias de santificação, com justificação final no fim desse caminho. Então, o que a gente pode ver aí é que Jesus está preocupado em não nos deixar à deriva na fé, por conta. Entrou na fé, agora vai por conta, cada um tem que se cuidar, se vire por aí e dê o que der, no final lá a gente colhe o que deu, né? A gente recebe o que deu. Não, Jesus quer garantir que cada um que entra no caminho da verdade, no caminho da vida, consiga permanecer e consiga chegar a um final feliz. Então, o desejo de Cristo, como ele diz, e para que ele pede isso, para que nenhum se perca. Esse é o pedido dele, esse é o desejo dele. Então, santifica-os para que nenhum se perca. Terceiro pedido de Jesus é unifica-os. Essa é a ideia que está lá no versículo 21. Unifica-os para que eles sejam um. Aqui não estamos falando, nós não podemos pensar nessa unificação que Jesus está pedindo como uma unificação externa de igrejas, de comunidades, de denominações, não é para que todo mundo seja uma só, para que tenha uma igreja só. Não é isso o pedido de Jesus, não é uma unificação externa, mas é uma unificação interna. Ele fala para que nós sejamos um, ou seja, nós e Cristo, nós e Deus, que sejamos um só corpo em Cristo, uma só identidade, né, que é ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo numa única unidade de fé.
E aí trata-se então do corpo de Cristo, da igreja invisível, e não das igrejas visíveis que nós temos aqui, das congregações e dos grupos que se separam, se harmonizam, se desarmonizam, se juntam ou não se juntam. Enfim, não é disso que Cristo está pedindo, que seja uma igreja aqui dentro deste mundo, mas que seja essa igreja invisível. Que nós em Cristo possamos ser um só, independente de onde a gente está. Que haja essa unidade, não uma unidade de confessionalidade, mas uma unidade de fé. É o que Cristo está pedindo, a união da vida com Cristo, a união na palavra da verdade. O autor dessa palavra e o autor dessa união é para ser o Pai Celestial. Então a ideia é de que tudo o que a gente crê, a gente possa se unificar neste Cristo. O mundo vai crer, o mundo vai se unir na palavra que une a todos nós, a única palavra, fonte da verdade. Então nós precisamos viver, o que Cristo está pedindo é que a gente possa viver esta palavra pregada, esta pregação da palavra, que não seja apenas uma palavra ouvida, mas que seja uma palavra praticada. Esse é o desejo. E que a gente esteja unido uns com os outros, estejamos unidos com Deus e estejamos unidos uns com os outros em torno dessa palavra, comungando em torno dessa palavra e sendo igreja em torno dessa palavra. Esse é o desejo de Cristo, né? E esse é o desejo que Ele leva ao Pai. Então, Pai, mantenha esse povo aí unido, mantenha esse povo junto e que a liga desse povo seja a palavra. Né? E hoje nós temos essa liga. No batismo nós temos a palavra, na Santa Ceia nós temos a palavra, no culto nós temos a palavra, como agora, estamos compartilhando essa palavra, e é nessa palavra que a gente se encontra. Uma só palavra, um só corpo, uma só igreja, o corpo de Cristo. E a última coisa que Jesus pede lá na oração dele é glorifica-os. Também, lá no versículo 22 até o versículo 26, ele vai pedir essa glorificação. Então esse povo que já está lá, guardado, protegido, santificado, agora vai ser, e unido, vai ser também glorificado. A gente vai chegar no caminho da glória. Então que estejamos com Cristo onde Ele estiver. Onde Ele está hoje. Está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá é o nosso lugar. É para lá que Ele quer que nós caminhemos. Foi lá que Ele foi preparar o lugar para cada um de nós. Está sentado lá na glória eterna do Pai. E é lá que Ele nos quer também. Glorifica-os. Dê para eles a oportunidade, a possibilidade de se sentarem aqui ao nosso lado direito também. Então, já estamos endereçados. Pela oração de Cristo, já temos o endereço. A glória do Pai. Mesmo que nós ainda vivamos no tempo da graça, que é o tempo do arrependimento, é o tempo do perdão, onde a gente tem a chance do arrependimento e do perdão aqui, é o nosso tempo agora, nós já temos uma perspectiva. A nossa vida não se resume ao que temos aqui. Nós já temos uma perspectiva de transcendência, que é estar sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esta é a oração de Jesus, a última oração dele. Veja que interessante, quantos elementos importantes que são necessários para que ninguém se perca, para que todos permaneçam unidos, para que todos cheguem ao resultado final dessa nossa caminhada. Tudo isso para garantir a nossa felicidade, aqui e lá, neste mundo e na eternidade. Segurança da presença de Cristo e certeza da vida eterna. Este é o foco da oração de Cristo, é onde Ele nos quer. Então, agradeçamos a Cristo por ter feito essa oração, por nós, por ter levado essas preocupações junto ao Pai, e tomemos consciência de que esta é a vontade, que este é o pedido, e que tudo aquilo que o Filho pediu para o Pai realiza. Então Deus está fazendo isso por você, Deus está fazendo isso por mim. Ele está nos santificando, Ele está nos encaminhando para o caminho da glória, Ele está nos unindo e Ele está nos abençoando. Ele está fazendo aquilo que o Filho pediu. Você consegue entender e sentir isso na sua vida também? Amém. Jesus, o Senhor, ao leão.
e tudo que neles há. O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Ok, vamos lembrar agora os aniversariantes dessa semana. Nós vamos lá no dia 22 de maio e vamos levar o nosso abraço para a Elaine Pospichil. Depois, no dia 23 de maio, o Júlio César Machado e o Paulo Roberto Ferreira. No dia 24 de maio, a Laura Silva de Carvalho. No dia 25 de maio, o Gilmar Krebs. No dia 26 de maio, o Vitor Mariano Becker. E esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Que Deus abençoe para todas as pessoas também essa oportunidade de convívio, de relacionamento com Deus, de desfrute da proteção, do amor de Deus, nosso Pai Celestial. E o Wagner também está fazendo sinal para mim que ele está fazendo aniversário de casamento, também está fazendo 12 anos de casamento. Então, parabéns, Wagner, para ti, para a Ana também, que Deus continue abençoando vocês e os filhos e permita desfrutarem de muitas alegrias também aí para a vida de vocês.
Que a paz e o amor de Deus acompanhem a todos. Nós também lembramos as pessoas que estão em situação de saúde, né, que precisam das nossas orações constantemente, a Vera, né? Nós estamos levando para ti, Vera, o nosso abraço, desejo que Deus esteja contigo, sempre te dando muitas forças aí para lidar com as suas dificuldades de saúde. Também para tua irmã, para a Norma, que Deus esteja com vocês aí, abençoe vocês. Estamos lembrando também a Regina, né, que Deus abençoe você, Regina, e continue te dando forças aí para levar as suas dificuldades e vencê-las também. Lá para o Marcelo, levamos também o nosso abraço, que Deus esteja sempre contigo do teu lado e te abençoando e protegendo. E nós temos aqui hoje também a lembrança aqui do nosso querido porteiro da escola, que foi aí contaminado, né, pela Covid, está numa situação bem delicada, a situação do seu Érico. Então que Deus esteja lá com o seu Érico e abençoe ele também. Uma outra professora da nossa escola também, a Nathalie. Que Deus abençoe vocês aí que estão lidando aí com essas dificuldades aí do vírus, né? Deus proteja e abençoe a vocês e a todos nós que estejamos protegidos também dessas contaminações. Isso é o que nós temos então para esse momento. Que Deus abençoe e proteja. Queremos agradecer a Deus aí pela proteção de Deus na vida da Cecília, né? A netinha do Vladimir Lindol, né? E da Rejane, que esteve internada no hospital e tal, agora já está bem, está em casa, se recuperou aí de uma situação de saúde bem delicada e pneumonia. Então, nós estamos contigo aí também, Cecília, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, tá bem? E nós vamos então diante do altar do Senhor com a nossa oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos conversar contigo sobre nossas alegrias e realizações, juntamente com os aniversariantes, nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Pedimos a Deus que amorosamente Tu cuides e protejas a esses nossos queridos amigos, permitindo a eles continuarem desfrutando o Teu amor, a Tua graça e a Tua proteção, e tenham muitos anos de vida pela frente, sempre abençoados por Ti, guardados no Teu amor. Concede-lhes paz, prosperidade, amor e bondade em todos os momentos da sua vida. Que possam assim, com a Tua graça, vencer as dificuldades e valorizar as alegrias. Igualmente, nós te agradecemos pela oportunidade e bênçãos aí experimentadas pelo Wagner e a Ana no seu casamento, que possam continuar sendo abençoados por Ti, desfrutando sempre do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua proteção. Abençoa eles e a seus filhos, para que sejam felizes também no seu lar. Aos que estão doentes, nós pedimos proteção, amor e bondade, pedindo que Tu continues olhando por eles, colocando ao lado deles os Teus anjos para protegê-los, para abençoá-los, para fortalecê-los, para que eles possam, motivados por Ti, vencer esses momentos difíceis que a vida lhes impõe. Aos que já venceram as dificuldades, que já passaram pelos momentos mais difíceis, nós também trazemos com eles a nossa gratidão a Ti pelas bênçãos recebidas na vida de cada um. Concede Tua graça, Teu amor, Tua proteção a todas as famílias da nossa comunidade e amigos que nos ouvem, que nos recebem e acompanham-nos através dos nossos cultos, que todos possam ser por Ti abençoados, protegidos e amados. Concede-nos esta graça em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a graça e a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.